No Prevê Saúde de hoje, nós temos a grata satisfação de receber o médico psiquiatra, Dr. Marcos Vinícius Franco, ele que vai falar sobre transtorno afetivo bipolar. Este tema é importantíssimo, bastante prevalente no nosso meio, e é importante você prestar bastante atenção para que você possa ajudar as pessoas do seu convívio. Marcos, para iniciar o nosso programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é o tal transtorno bipolar. Perfeito. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, né? Com uma grata satisfação, estamos aqui hoje ali participando um pouquinho com as informações para a nossa população, para os nossos telespectadores a respeito dessa doença que é extremamente relevante e lamentavelmente acaba trazendo tantos prejuízos, né, aos nossos entes queridos e às pessoas pacientes e familiares, né? O transtorno afetivo bipolar, né, como o nome traz a menção para nós, ele está relacionado a um transtorno de humor especificamente, né? Quando nós usamos o termo bipolar é porque ele faz uma alternância entre dois polos principais, que seriam os sintomas depressivos num extremo e os sintomas maníacos no outro extremo. Os sintomas depressivos, já conhecido da grande maioria de nós, de maneira aí bastante divulgada, felizmente, da nossa população e conhecida do público, está relacionado com melancolia, tristeza, isolamento, e um quadro de hipodinamismo, né, que eu diria assim, que é aquela questão da lentificação que muitas vezes culmina com pensamentos nihilistas de morte, de isolamento, enfim. No outro polo, nós temos, né, o que nós chamamos de polo maníaco, que está relacionado com uma alta agitação, com um grande quantitativo de energia, fazendo com que muitas vezes essa pessoa tenha, inclusive, perda do controle crítico e do comportamento, das atuações no dia a dia, né? Evidentemente, entre um polo depressivo e o polo maníaco, existe o que nós chamamos de eutimia, que é aquele ponto de equilíbrio, né, teórico, né, que nós temos aí do ponto de vista dos afetos, do nosso sistema emocional, em que você tem ali uma mescla desses dois polos de uma maneira mais equilibrada, harmônica, né? É bom que se diga, né, o transtorno afetivo bipolar, ele é classificado primariamente em dois tipos, né, o transtorno bipolar do tipo 1, que é este transtorno relacionado com uma aceleração importante, um comprometimento, inclusive, da capacidade de controle de impulsos e do controle social. Que eu poderia exemplificar, né? Por exemplo, você tem ali uma pessoa, e isso eu já vi acontecendo muito interessantemente, ela está ali na fila do banco, de repente ela sai costurando todo mundo, assim, chega para o caixa e fala, olha, eu tenho que ser atendido com prioridade. A grande maioria das pessoas ficam incomodadas, acham desagradável aquilo, mas eu estava presente numa dessas situações, como a gente conhece, a gente percebe que aquela pessoa não está sendo mal educada, ela tem ali um comprometimento que naquele momento foi ali um sintoma clínico. A mesma coisa relacionado com essa agitação, comprometimento no comportamento sexual, muitas vezes promíscuo, né? O comprometimento da ordem social, no que diz respeito muitas vezes à agressividade, irritabilidade, que muitas vezes isso lamentavelmente compromete o convívio social, e esse está mais presente no transtorno bipolar do tipo 1, né? O tipo 2 cursa o que nós chamamos de hipomania, em que nós poderíamos dizer assim, um degrau abaixo da mania franca, né? Aquele caso em que o paciente ele tem uma elação, que nós chamamos uma agitação, mas já dentro de um limite um pouco mais controlado, em que não promove um prejuízo social tão franco, mas que naturalmente, pela perenidade, muitas vezes ali um episódio maníaco pode durar ali de 7 a 21 dias, e dependendo desse caso, né, eu já vi cartões de crédito chegarem a 50 mil reais, né, e causando um grande dano econômico, social e muitas vezes do convívio dessas pessoas, dessa família, né? Quando a gente fala em transtorno afetivo bipolar, a impressão que dá, Marcos, é assim, que o cara sai do muito agitado e vai para a depressão em questão de horas. Isso pode acontecer dentro do que nós chamamos de ciclagem rápida, né?
não é o mais habitual, né? Então, normalmente, nós temos ali uma fase maníaca estabilizada por um período em que essa pessoa fica nessa agitação e depois ela cursa normalmente com um quadro depressivo antes de vir para a eutimia. Quando feito o tratamento adequado, nós conseguimos abreviar esse tempo de mania de 7 a 21 dias, passando ali para 3, 4 dias, né? Mas normalmente, antes de nós conseguirmos a eutimia, né, que é esse estado de equilíbrio, realmente nós temos uma conversão para o quadro depressivo e que costuma ser um pouco mais longo também do que o quadro de mania, né? A impressão que dá é assim, que como você falou, ele tem períodos de 2, 3 semanas uma fase, 2, 3 semanas outra. Mas o nome bipolar é assim, que ele vai de um para o outro muito rápido e todos os dias. Ele levanta bom, termina depressivo, ou levanta depressivo e termina... Não chega a ser em um dia essa alteração tão rápida e tantas vezes. Pode acontecer, inclusive existe um quadro que nós chamamos de estados mistos, em que você pode ter depressão e mania coexistindo nos mesmos momentos ou com alternâncias de momento. Mas a nomenclatura bipolar não está relacionada a essa mudança como uma chavinha, né? Entendi. Rápido para um, rápido. Significa que você tem uma pessoa que consegue ter os dois quadros, né, alternando em momentos. Na realidade, os estudos mais recentes nos remetem em que a bipolaridade ela seria, do ponto de vista etiopatológico, né, ou do ponto de vista do desenvolvimento da doença, uma depressão grave. Então, na verdade, a bipolaridade ela estaria mais dentro de um espectro depressivo do que de uma doença autônoma. Ela já foi confundida, assim, modo de dizer, né? Na realidade, houve um estudo contínuo ao longo dos anos, né? E na verdade séculos, nós fomos fazendo uma construção de conhecimento acerca dessa doença. Então ela saiu desde um polo, né, em que o Kraepelin chamava de psicose, tanto por isso ela foi chamada psicose maníaco-depressiva, para depois entrar nesse aspecto que nós chamamos hoje de transtornos de afeto, de transtornos de humor, né? Mas, na realidade, o paciente bipolar, ele permanece, na maior parte do tempo, em quadro depressivo, né? Tanto é que, veja, se nós temos uma pessoa que ela viveu a vida inteira com sintomas depressivos, ela teve um único episódio de mania, de elevação de humor, nós deixamos de considerá-la uma paciente de depressão unipolar e passamos a considerá-la bipolar, ainda que ela nunca mais faça um outro episódio de mania. Correto. O que ocorre no cérebro desta pessoa? É uma doença cerebral, neurotransmissores, o que ocorre? Sim. Veja, essa resposta, ela provavelmente, né, e eu estou dizendo provavelmente que nós temos apenas hipóteses, né, infelizmente tanto é que nós chamamos de transtorno, nós não chamamos de doença, quando nós não conhecemos todo o ciclo, né, de fisiopatológico ou de desenvolvimento, mas a principal hipótese, e a que é mais aceita e estudada, são das teorias das monoaminas. Então, na realidade, um pouco mais atrás, e aí eu diria aí 10, 15 anos atrás, essa era praticamente uma resposta unânime, né? Então nós tínhamos lá, vamos dizer, uma falta de determinados neurotransmissores. Entre eles, os principais remetidos eram a serotonina e a noradrenalina, a norepinefrina. Recentemente, nós consideramos que realmente existe um desequilíbrio, um desarranjo, vamos dizer assim, das monoaminas, mas que não seriam apenas essas, envolveriam diversas outras, como a histamina, a dopamina, o sistema GABAérgico, né? E que cada uma delas teria o que nós chamamos de homeostase, que é um equilíbrio químico do cérebro dessas monoaminas, e que esse desequilíbrio da relação delas, somado ao que nós chamamos de um componente de neuroplasticidade e neurocomportamental. Então, para ser de uma forma mais assim simples, é como se o cérebro dessa pessoa e os circuitos cerebrais fossem sendo construídos e constituídos de maneira deficiente ou de maneira alterada em relação ao que seria o esperado num funcionamento psíquico normal, de forma que essa desregulação neuroquímica, do ponto de vista das monoaminas,
somada a outras alterações, como endometabólicas, quer seja, por exemplo, alterações de hormônio tireoidiano, hipofisário, e também a própria transferência elétrica, né, dos impulsos nervosos, todos esses componentes no seu conjunto podem nos ajudar a entender um pouco melhor a etiopatogênese, vamos dizer, como que essa doença acontece e por que ela produz essas alterações cerebrais, né? Fatores desencadeantes. Algum trauma que a pessoa tenha tido, fatores genéticos, isso tem muita ligação com essa doença? Sem dúvida. É importante que se diga, e isso para todas as doenças psiquiátricas de uma maneira geral, o fator ambiental, ele é um fator essencialmente importante, né? Ele pode ser um gatilho desencadeador. Mas veja, se você tem o gatilho, mas você não tem a bala, ou você não tem o revólver, né? Isso nunca acontece. Então, por exemplo, você tem pessoas que passam por estresses importantíssimos, como perda de entes queridos, assaltos à mão armada, e não desenvolvem doença psiquiátrica alguma, exceto uma ansiedade ou estresse naquele momento da vivência. E outras pessoas que, num pequeno movimento de estresse ou uma situação que muda um pouco a rotina, isso já deflagra uma depressão, a própria bipolaridade que estamos conversando, o estresse pós-traumático. Então, o principal pano de fundo para as doenças psiquiátricas nós consideramos que são as predisposições genético-familiares, né? Como para um quadro de hipertensão, para um quadro de diabetes, enfim, a grande maioria das doenças na medicina, existem pessoas que têm maior predisposição. Então eu diria que nesse contexto, né, nós temos praticamente aí relacionados com o cromossomo 18, 21 e 22, algumas alterações polissômicas, né, que estão aí em estudo, né, na realidade. Pessoas que tenham essas alterações submetidas a situações de grande estresse acabam apresentando maior probabilidade de desenvolver essas doenças, que inclusive tem uma concordância importante em relação aos genitores ou ao aspecto familiar, né? Certo. Nós passamos de uma maneira ou de outra, em várias ocasiões da nossa vida, em um pouco mais de euforia, um pouco mais de tristeza. Tem dia que você está com lassidão, respira fundo. Até onde isso pode ser considerado um sinal para se tomar cuidado com esse tipo de transtorno? Veja, eu ouço isso muito no dia a dia do consultório, e é daí onde vem o popular, olha, o meu chefe é bipolar, por exemplo, né? Porque veja, é natural e faz parte da nossa vida ter dias de mais alegria, ter dias de tristeza, dias que nós estamos mais empolgados, menos empolgados. E esse aspecto de você mudar de humor, especialmente quando ele é o que nós chamamos de egocintônico, né? Ele está em sintonia, em acordo com os acontecimentos, é algo completamente natural. Eu costumo dizer assim, né, para quem está aqui nos ouvindo, olha, quando eu devo me preocupar que isso pode ser algo patológico ou não, né? Eu costumo dizer assim, o bipolar é muito intenso, então tudo é muito, então é extravagante, né? Você vê uma pessoa que mesmo num estado de estabilidade, por exemplo, então você, né, às vezes eu me encontro nessas situações, eu vou atender o paciente a primeira vez, ele entra pela porta, eu costumo dizer que a gente já começa a conhecer o paciente na hora que a gente vê ele entrando na porta. Então eu vejo lá uma senhora com um sobretudo, lantejola, uma tiara de cada cor, um óculos desse tamanho, tudo colorido, com um neon pulando. Poxa, está dizendo que existe a extravagância presente. E quando nós vemos essas situações que fogem um pouco no exagero, por qualquer lado que seja, tanto numa agitação ou como esse estereótipo que eu coloquei, quanto uma pessoa que seja muito isolada, muito fechada, é sempre interessante a gente, pelo menos, fazer uma suspeita, né? E aí, se eventualmente essa dúvida ficar muito persistente e trazendo prejuízo, aí a busca, né, do especialista, né, para poder, ao menos, aí dar um direcionamento, né? Crianças podem ter transtorno bipolar e quais são os sintomas? Veja, as crianças sim, né, em geral a partir de 8, 9 anos é uma idade que nós começamos a ter uma
acurasse um pouco melhor para poder identificar esses quadros. Mas eu costumo dizer assim, a criança, o adolescente e o adulto, nós temos ali um contínuo de desenvolvimento desse cérebro. Então, a criança, eu costumo dizer, é um cérebro em desenvolvimento. Então, eventualmente, os sintomas, eles não estão todos presentes e muitas vezes eles não estão muito evidentes logo no início. A comunicação é diferente. Então, veja, na idade do escolar ou do mais jovem, né, da criança, por exemplo, o que nós acabamos identificando? É um transtorno de conduta, muitas vezes é confundido, que é aquela criança rebelde que fica entrando em conflito com os pais a qualquer momento e a todos os conflitos, ou eventualmente aquela criança começa a ter baixo rendimento escolar, né? Ou começa a ser muito opositora, né? E à medida que ela vai crescendo, né, ela vai começando a manifestar melhor algumas posições. Então ele começa a ter mais liberdade de tomar decisões de uma compra, ou eventualmente ele começa a querer ficar fechado no quarto, né, comportamento muito típico do adolescente, né, criando lá o seu microcosmo, né. Então, quando nós vamos tendo esse crescimento, a gente vai identificando. Nessa fase de 7 a 8 anos, é muito comum sintomas psicóticos na bipolaridade. E muitas vezes, o familiar, ou até mesmo, né, o profissional que ainda não conhece muito bem o quadro, olha, será que nós estamos aqui diante de um paciente esquizofrênico em desenvolvimento? E ali um pouquinho na frente, os sintomas psicóticos desaparecem e entra um quadro de mania bastante pronunciado, né? Certo. Então, em cada fase, no adolescente já pode, como você falou, ele acaba tendo uma autonomia maior, dá outro tipo de comportamento e acaba tendo outros sinais e sintomas. Mas o tratamento, ainda hoje, medicamentoso é o principal para isso? Antigamente, Marcos, existia o sal de lítio, carbonato de lítio. Ainda hoje é o mais usado? Existem medicamentos mais modernos para isso? Veja, o carbonato de lítio, né, vamos dizer, famoso, ainda muito atual e, assim, talvez ainda considerado pelos guidelines, pelos experts, né, pelos estudos que nós temos aí multicêntricos, ainda talvez o melhor medicamento para a bipolaridade, né? Ou pelo menos para essa estabilização de humor. É fato que nós temos medicamentos mais modernos que devem ser utilizados, cada qual para sua aplicabilidade. Por exemplo, nós temos alguns antipsicóticos atípicos, né, que têm um poder sedativo maior, que eles são extremamente interessantes para esses quadros de mania, né, que eu estava aqui lembrando do filme, chama Mr. Jones, é um filme que nós temos lá o Jack Nicholson e ele faz ele está dentro de uma apresentação de uma orquestra e aí ele sobe na orquestra e começa a dar aula para o maestro na frente de todo mundo num episódio claro de mania franca. Para esses casos, que muitas vezes a gente recomenda a internação hospitalar, a utilização de um antipsicótico mais moderno, como esse que eu estou dizendo, que vem agora dos últimos 10 anos, né, a produção dele, é extremamente interessante, porque você consegue ajudar o paciente a se conter e conseguirmos aí dele melhorando o episódio de mania. Porém, você não consegue que essa pessoa fique com um medicamento tão sedativo lifetime, né, ao longo da vida toda, porque é um transtorno que vai precisar de um acompanhamento por longo prazo ou muitas vezes contínuo. E aí você tem, por exemplo, o carbonato de lítio, que você vai monitorando os níveis plasmáticos e você consegue ali uma estabilização interessante. Outros medicamentos ainda modernos, né, nós temos aí agora provavelmente nos próximos 90 ou 120 dias, a depender da liberação da Anvisa aqui para o Brasil, que ficou muito conhecida agora por causa das vacinas, né? Nós temos um medicamento produzido por um laboratório americano que vai ser um antidepressivo de uso nasal, né? Então, você faz a aplicação nasal e esse paciente melhora do quadro depressivo instantaneamente. Coisas que a psicofarmacologia, com os medicamentos, nós temos ali de 2 a 3 semanas. Então, para aquele paciente bipolar, por exemplo, né, presumo, tá, porque esse medicamento está sendo aprovado para depressão, mas é bem provável que nós teremos aprovação para depressão bipolar à medida que nós formos tendo novos estudos. Aquele paciente com risco de suicídio, que está com pensamentos nihilistas, e a gente precisa resgatá-lo
do sofrimento imediato, vai ser uma alternativa interessante. Além disso, a estimulação magnética transcraniana, a consagrada eletroconvulsoterapia, são alguns fatores que, embora sejam mais antigos, ainda têm um papel importante a depender, né, da aplicabilidade. Eu tive a oportunidade, pouco antes da pandemia, de fazer a visita num centro de tratamento de pacientes bipolares, que fica em Barcelona, especializado na produção de eletroconvulsoterapia. Então, é uma referência para a União Europeia, e o professor lá da Universidade da Catalunha, né, Eduard Bieta, ele faz o tratamento de eletroconvulsoterapia, que para nós tem aí um preconceito enorme, né, como algo rotineiro para esses casos de mania aguda, por exemplo. Né? Legal. E a terapia nesses casos? Funciona também? Só terapia junto com medicação? Veja, aí são dois fatores, né? O tratamento da bipolaridade ou do transtorno afetivo bipolar, ele tem que ser um tratamento que nós dizemos programado e sistematizado, né? Por quê? Nós temos duas fases principalmente, a fase aguda ou as fases de crise, quer seja ela depressiva ou mania, e a fase de manutenção, que mesmo o paciente estando bem, é necessária a utilização do medicamento de manutenção. Então, para essas fases agudas, aí sim, nós recomendamos alguns tipos de medicamentos que vão conter aquele momento e aquela situação, que envolve desde esses antipsicóticos, a eletroconvulsoterapia. E a fase de manutenção, que é quando a gente mantém esse paciente em estabilidade. Né? Marcos, um paciente desse que faz um tratamento inadequado, lá na frente tem consequências de não conseguir mais medicação para esse tratamento? Veja, o que acontece, né? No caso do tratamento, como eu havia, estava aqui comentando, a gente segmenta ele em fases, né? E faz uma programação que envolve desde o tratamento medicamentoso, para contenção das fases, quanto a psicoterapia de apoio, quer seja cognitivo-comportamental, terapia analítica. Numa fase de mania franca, que o paciente está super acelerado, agitado, você não consegue acessá-lo do ponto de vista da psicoterapia. Então, nós fazemos essa contenção. Mas numa fase de manutenção, por exemplo, é extremamente proveitosa, porque, como eu havia falado lá, os circuitos neuronais, eles estão, vamos dizer ali, com deficiências, com alterações, e já há estudos científicos dizendo que a psicoterapia ela pode recompor a circuitaria neuronal. Então, a psicoterapia ela teria esse papel importante para complementar o tratamento, e num segundo momento, sim, né, aí nós conseguimos fazer um planejamento melhor, né, no que diz respeito ao prognóstico, que envolve desde o tratamento do paciente quanto o suporte familiar propriamente dito. Né? Eu acredito que a família é bastante importante, os amigos, e sem dúvida nenhuma, sem esse suporte fica difícil um tratamento efetivo. Acaba sendo até multidisciplinar esse tratamento, porque não é só medicamentoso, você tem que envolver mais coisas e realmente o resultado, quanto mais pessoas envolvidas, é bem melhor. Sem dúvida nenhuma. O uso do álcool e drogas acelera com esta doença, piora esta doença? Veja, o álcool, por excelência, é um depressor do sistema nervoso central, né? Porém, o que ocorre, né? Como eu havia colocado lá no início, o paciente bipolar ele tem uma tendência de tudo em excesso, né? Então, há uma necessidade, muitas vezes, de dinamia, de excesso de emoções, de vivências, de estímulos. Então, veja, muitas vezes são pessoas, né, que estão mais propensas à utilização do álcool para desinibição, a utilização de anfetaminas, por exemplo, numa situação depressiva para se estimular, drogas psicodislépticas como LSD, êxtase, né? Então, assim, de uma maneira geral, são pessoas que acabam utilizando drogas ilícitas, né, ou lícitas, como é o caso do álcool, cigarro, como uma forma de tentar estimular uma tendência natural do organismo dessa hiperestimulação. Né? Certo. Marcos, eu acho que nós tenhamos falado aí de uma maneira clara, uma doença crônica tem que ser tratada uma vida toda, tirou da crise, manutenção,
Mas assim mesmo eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Sim. Eu acho que o mais importante, né, que nós podemos aí dizer como tudo na medicina, quanto mais precoce for o tratamento, quanto antes procurarmos ajuda, quer seja o adolescente, a criança, quer seja aquele adulto, né, perto dos 30 anos, quando é a fase de maior incidência de início do quadro, não deixe de procurar ajuda, especialmente por conta de preconceito, né? Quer seja com um psicólogo, quer seja com um psiquiatra, quer seja um aconselhamento com algum familiar mais experiente, mas a busca por ajuda faz toda a diferença no prognóstico dessa pessoa. Eu costumo dizer assim, cada episódio, quer seja ele maníaco ou quer seja ele depressivo, forma como se fossem cicatrizes cerebrais. E à medida que vão ter novos episódios e novas cicatrizes, de repente essa pessoa chega lá na frente, já com o cérebro muito debilitado, muito deficitário, e aí a chance de uma boa recuperação fica mais comprometida. Então, o recado que eu deixaria tendo dúvida, procure ajuda. Não deixe aquele preconceito, vou levar no médico, ele vai dar remédio. Não necessariamente, vai ter que analisar aquele caso. Não quer levar no psiquiatra, então procure o psicólogo, procure o neurologista, mas ouça a opinião de alguém que possa dar o direcionamento adequado, né? E muitas vezes esse preconceito de que vai ter que usar medicamento. Se for para melhorar, por que não usar? O importante é realmente um acompanhamento adequado. Sim. Olha, eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Marcos. Estava dizendo para ele que eu aprendo muito a cada programa que a gente faz aqui na TV Prevê e, sem dúvida nenhuma, hoje eu aprendi um pouco mais sobre esse transtorno afetivo bipolar. Se vocês tiveram algumas dúvidas, queiram encaminhar para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. E a vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau.